O som do anel de diamante batendo contra o piso de mármore frio foi mais alto do que qualquer grito, ecoando como um tiro no silêncio mortal do restaurante mais exclusivo de São Paulo, meus queridos amigos. É assim que começa a nossa história de hoje. Uma jornada sobre como a vida nos tira o chão apenas para nos ensinar a voar de verdade. Se você acredita que o dinheiro não compra caráter, fique comigo até o fim. Eduardo Albuquerque sentiu o sangue drenar de seu rosto enquanto 200 olhares da elite paulistana queimavam suas costas. A mulher à sua frente, Isabela Siqueira, herdeira de um império bancário, limpava as mãos em guardanapo de linho, como se tivesse acabado de tocar em algo sujo. Eduardo, por favor. A voz dela era cortante, desprovida de qualquer emoção humana. Olhe para você. Você acha mesmo que pode comprar a entrada na minha família com uma pedra brilhante? Você pode ter bilhões na conta, querido. Mas o cheiro da periferia nunca saiu da sua pele. Você não sabe segurar um talher de peixe corretamente. Confunde os vinhos e, francamente, seu esforço para parecer um de nós é constrangedor. As risadas abafadas ao redor foram piores do que os insultos. Eram risadas de quem concordava, de quem sempre o viu como o novo rico, o intruso. Eduardo, o homem que construiu um império tecnológico do zero, sentiu-se novamente como o menino de 8 anos com os sapatos furados na escola pública. Ele não disse uma palavra, apenas recolheu sua dignidade, deixou o anel no chão para as faxineiras, menos as únicas pessoas invisíveis ali, e saiu, caminhando para a noite chuvosa, deixando para trás não apenas Isabela, mas a ilusão de que um dia pertenceria àquele mundo podre. Aquela noite marcou a morte do Eduardo, que tentava agradar a todos. 2 dias depois, ele trocou seu terno italiano por uma camiseta simples, deixou o carro esportivo na garagem de sua cobertura e pegou um ônibus. Sim, um ônibus, rumo ao interior de Minas Gerais, para a pequena cidade de Poços de Caldas, onde tudo começou. Ele precisava respirar ar puro. Precisava de colo de mãe. Quando chegou à casa simples de muro caiado, Dona Lourdes estava na varanda, debulhando feijão. Ao ver o filho, ela não perguntou sobre a empresa, sobre as ações ou sobre a noiva rica. Ela olhou nos olhos dele, viu a tempestade e abriu os braços. Entra, meu filho. O café está fresco. Naquele abraço, Eduardo desmoronou. Chorou como não chorava há anos, libertando-se do peso das máscaras que usava. Nos dias seguintes, Eduardo redescobriu a simplicidade, o cheiro de terra molhada, o gosto do pão de queijo caseiro, a conversa sem interesses com os vizinhos. Foi nessa busca por reconexão que ele decidiu visitar o Hospital Santa Casa, o lugar onde sua mãe trabalhou como auxiliar de limpeza por 30 anos, para pagar os estudos dele. Ele caminhava pelos corredores nostálgico quando a viu. Não era uma médica, nem uma enfermeira-chefe. Era uma jovem com um uniforme azul claro, cabelos presos em um coque prático, esfregando o chão com um vigor impressionante. Mas o que parou Eduardo não foi a beleza dela menos, embora ela tivesse olhos castanhos que brilhavam como mel. Foi a cena a seguir. Um paciente idoso, confuso, Essurro havia derrubado sua bandeja de comida. Uma enfermeira passava reclamando, mas a faxineira, com um sorriso gentil, abaixou-se. Não se preocupe, seu João, disse ela com uma voz doce, que aqueceu o coração de Eduardo a metros de distância. Acidentes acontecem. Vamos deixar tudo limpo num instante. E eu ainda consigo uma gelatina extra para o senhor. Que tal? Ela não o tratou com nojo, nem com pena. Tratou-o com dignidade. Eduardo sentiu um impacto no peito, algo que nenhuma mulher da alta sociedade jamais lhe causara. Ele se aproximou, fingindo ser apenas um visitante comum. Com licença, disse ele. Pode me dizer onde fica a capela? Ela ergueu os olhos, limpando o suor da testa com as costas da mão, e sorriu. Um sorriso genuíno, sem segundas intenções. Claro, moço, é no final do corredor, à direita. Sou Maria das Graças. Se precisar de mais alguma coisa, estarei por aqui. Eduardo sorriu de volta. Obrigado, Maria. Sou Edu. Apenas Edu. Naquele momento, ele tomou uma decisão perigosa, mas necessária. Ele conheceria aquela mulher, mas ela não conheceria o bilionário. Ela conheceria apenas o homem.
A rotina de Eduardo mudou drasticamente. Ele prolongou sua estadia na cidade, alugando um quarto simples numa pensão, longe de qualquer luxo. Todos os dias, no mesmo horário, ele ia ao hospital sob o pretexto de visitar um parente distante internado, uma mentira branca que servia de escudo. Ele encontrava Maria nos intervalos dela. Sentados nos bancos de madeira do jardim do hospital, com copos de café barato na mão, eles construíram um mundo só deles. Eduardo descobriu que Maria sustentava a casa sozinha desde que o pai faleceu, que sonhava em cursar enfermagem, mas o dinheiro nunca sobrava, e que ela possuía uma sabedoria sobre a vida que nenhum MBA poderia ensinar. Sabe, Edu, disse ela numa tarde ensolarada. Enquanto dividiam um pacote de biscoitos, as pessoas acham que ser faxineira é ser menos. Mas quando eu limpo o quarto de um doente, eu estou tirando as bactérias. Estou dando a ele uma chance de viver. Eu faço parte da cura. Eduardo olhava para ela fascinado. A humildade e a força de Maria eram o antídoto para todo o veneno que Isabela havia injetado em suas veias. Mas a mentira começou a pesar. Eduardo se apresentava como um técnico de informática desempregado, que fazia bicos consertando computadores. Maria, com seu coração generoso, muitas vezes insistia em pagar o lanche. Guarda seu dinheiro, Edu. Quando você arrumar um emprego fixo, você paga, dizia ela. E cada gentileza dela era uma facada na consciência dele. Ele queria dar o mundo a ela. Queria pagar a faculdade, comprar uma casa, mas tinha um medo paralisante. O medo de que, se ela soubesse do dinheiro, a magia se quebrasse. O medo de que ela se sentisse enganada, ou pior, que o vaisse como um patrão inalcançável. O amor crescia no silêncio das omissões. Numa noite chuvosa, enquanto ele a acompanhava até o ponto de ônibus, um carro passou em alta velocidade e jogou lama neles. Eduardo, instintivamente, protegeu Maria com o corpo. Eles riram da situação, encharcados. E ali, sob a luz amarelada do poste, o primeiro beijo aconteceu. Não foi um beijo técnico ou frio. Foi um encontro de almas desesperadas por verdade. No entanto, o destino gosta de pregar peças. A empresa de Eduardo, a Albuquerque Tech, estava prestes a fechar uma fusão bilionária que exigia sua assinatura digital e presença constante em reuniões virtuais. Ele começou a ficar nervoso, atendendo ligações em inglês, escondido nos cantos. Maria, observadora, percebeu a mudança. Você está com problemas, Edu? Deve dinheiro a alguém? Ela perguntou, preocupada, oferecendo suas economias guardadas numa lata de mantimentos. Eu tenho um pouco aqui. Não é muito, mas aquilo destruiu Eduardo. Ver aquela mulher que contava moedas para o transporte, oferecendo tudo o que tinha para ajudá-lo, fez com que ele percebesse o tamanho do buraco em que havia se metido. Não, Maria. Eu não posso aceitar. Eu vou resolver. Ele precisava contar a verdade. Ele marcou um jantar especial, não em um lugar chique, mas na pizzaria do bairro que ela adorava. Ele estava decidido. Hoje à noite, a máscara cai, disse ele ao seu reflexo no espelho, ajeitando a gola da camisa simples. Mas ele não contava com a interferência do passado. Tiago, seu melhor amigo e advogado da empresa, apareceu na cidade, preocupado com o sumiço do CEO. Tiago o encontrou na pensão. Eduardo, você enlouqueceu? Estamos falando de uma fusão de bilhões. E quem é essa faxineira? Você está brincando de pobre? Quando ela descobrir, ela vai te odiar. Não pelo dinheiro, mas pela mentira. As palavras de Tiago plantaram a dúvida, mas Eduardo foi ao encontro mesmo assim. O que ele não sabia era que o universo conspirava para que a revelação fosse muito mais dolorosa do que ele planejara. A pizzaria estava cheia. O cheiro de orégano e tomate enchia o ar. Maria estava linda, com um vestido florido simples e os cabelos soltos. Eduardo suava frio, as mãos tremendo debaixo da mesa. Maria, eu preciso te contar uma coisa muito séria sobre quem eu sou. Começou ele, a voz falhando. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, o celular dele, esquecido sobre a mesa, com a tela virada para cima, vibrou e acendeu. Uma notificação de notícia urgente.
apareceu, acompanhada de uma foto grande de Eduardo. O título da notícia: Bilionário Eduardo Albuquerque desaparecido, fusão de 500 milhões em risco. Maria, que tinha a visão aguçada, leu. O tempo parou. O ruído da pizzaria desapareceu, substituído por um zumbido ensurdecedor. Ela olhou para a foto no celular, Eduardo em um terno Armani, impecável, e depois para o homem à sua frente. A conexão foi imediata e brutal. Eduardo Albuquerque. Ela sussurrou. E o nome soou estranho em seus lábios. Ele tentou pegar o telefone, mas ela foi mais rápida. Ela rolou a notícia, lendo sobre as mansões, os carros, a ex-noiva socialite. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma fúria silenciosa. Maria, me deixe explicar. Eu ia te contar agora. Eduardo implorou, tentando segurar a mão dela. Ela puxou a mão como se ele queimasse. Você ia contar? Quando? Depois de me ver contando moedas para comprar um lanche para você, depois de eu oferecer minhas economias de uma vida inteira, achando que você passava necessidade, a voz dela tremia, atraindo olhares. Você riu de mim, Eduardo? Foi um experimento social? O rico brincando de viver como os pobres para se sentir vivo? As palavras dela cortavam mais fundo do que qualquer rejeição de Isabela. Não, Maria, eu me apaixonei por você. Eu escondi porque tinha medo de que o dinheiro atrapalhasse. De que você me visse apenas como uma conta bancária. Maria se levantou, derrubando a cadeira. O dinheiro não atrapalha, Eduardo. A mentira atrapalha. A falta de confiança destrói. Você acha que eu sou como aquelas mulheres do seu mundo? Você me julgou antes mesmo de me dar uma chance. Você olhou para minha roupa de faxineira e achou que eu não teria capacidade de entender ou de te amar pelo que você é. Ela pegou a bolsa surrada. Fique com seus bilhões. Eu prefiro a minha verdade, mesmo que ela custe barato. Ela saiu correndo da pizzaria, deixando Eduardo sozinho, cercado por olhares curiosos e uma pizza intocada. Ele tentou ir atrás dela. Foi até a casa dela, mas a porta permaneceu fechada. Ele mandou flores, cartas, tentou usar sua influência para ajudar a família dela anonimamente, mas ela recusou tudo. Devolveu cada presente. Eduardo voltou para São Paulo, mas era um homem oco. O luxo de sua cobertura parecia uma prisão dourada. Ele tinha tudo, mas sem Maria, não tinha nada. A crise existencial foi profunda. Ele percebeu que, tentando fugir do julgamento dos ricos, ele acabou cometendo o mesmo erro. Julgou a capacidade de compreensão de Maria. Ele precisava fazer uma escolha, continuar em seu mundo seguro e solitário, ou arriscar tudo, expor-se ao ridículo, se necessário, para provar que seu amor era real. 3 meses se passaram. Eduardo mergulhou no trabalho, mas com uma nova perspectiva. Ele criou a Fundação Maria das Graças, focada em bolsas de estudo para profissionais de limpeza e seus filhos. Mas isso não bastava. Ele precisava vê-la. A oportunidade surgiu com um convite para uma gala beneficente internacional no Rio de Janeiro, onde ele seria homenageado. Ele sabia que precisava de uma parceira, não para foto, mas para a vida. Ele dirigiu até a cidadezinha dela, novamente. Dessa vez, não escondeu o carro de luxo, mas também não o ostentou. Ele parou na porta dela e esperou. Quando Maria saiu para trabalhar, encontrou Eduardo sentado na calçada, vestindo jeans e camiseta, segurando não um anel de diamante, mas um café da padaria que eles frequentavam e um formulário de inscrição para a faculdade de enfermagem, já pago. Eu não vim comprar seu perdão, disse ele, levantando-se. Eu vim te oferecer uma escolha. Essa é a inscrição para o seu sonho. É seu, independentemente de mim. Mas, se você puder encontrar um espaço nesse seu coração teimoso e gigante para perdoar um idiota que teve medo de ser amado, eu gostaria que você fosse comigo ao Rio. Não como minha acompanhante, mas como minha igual. Maria olhou para ele, viu as olheiras, a sinceridade crua. O orgulho dela lutou com o amor. Mas o amor, meus amigos, quando é verdadeiro, sempre vence. Você vai ter que se esforçar muito. Eduardo Albuquerque, disse ela, pegando o café, mas segurando a mão dele. A cena final nos leva ao Copacabana Palace. O salão estava repleto de celebridades e magnatas. Quando Eduardo entrou,
O silêncio caiu. Ao seu lado, não estava uma modelo famosa, mas Maria. Ela usava um vestido azul marinho elegante, mas discreto, seus cabelos naturais, soltos. Ela estava nervosa, apertando o braço dele. Eles estão olhando, sussurrou ela. Deixe que olhem, respondeu Eduardo. Eles nunca viram uma rainha de verdade. E então, o momento da virada. Isabela Siqueira surgiu na multidão, pronta para destilar veneno. Ora, ora! Trouxe a empregada para o baile, disse ela, alto o suficiente para ser ouvida. O salão prendeu a respiração. Maria, tremendo, ia recuar. Mas lembrou-se de quem era. Ela soltou o braço de Eduardo, deu um passo à frente e encarou Isabela. Eu limpo a sujeira que pessoas como você deixam no mundo. Senhora, minhas mãos têm calos de trabalho. As suas só seguram taças. O Eduardo escolheu uma mulher que sabe o valor de construir, não apenas de gastar. E sim, sou faxineira com muito orgulho. E hoje, sou a mulher mais amada deste salão. Isabela ficou sem palavras. Um silêncio atordoado foi quebrado por um aplauso lento, iniciado por um grande investidor estrangeiro, e logo o salão inteiro aplaudia. Não a riqueza de Eduardo, mas a dignidade de Maria. Eduardo beijou a mão dela diante de todos. Meses depois, eles se casaram no jardim da casa simples de Dona Lourdes. Eduardo nunca deixou de ser bilionário, mas aprendeu que sua maior fortuna acordava todos os dias ao seu lado. Eles provaram ao mundo que o amor não é sobre classes sociais. É sobre encontrar alguém que enxergue a sua alma quando o resto do mundo só vê a sua roupa. E assim, meus queridos, aprendemos. A verdadeira nobreza não está no sangue, mas no coração. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você ama. Até a próxima emoção.